E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a explicação da AP do oitavo ano do ensino fundamental de língua portuguesa, do terceiro bimestre de 2020. Essa é a 28ª edição. Lembrando que vocês ainda estão no período de aplicação da prova, então, portanto, esse vídeo só tem explicação das questões, ele não tem respostas. Lembrando que a posição das questões muda conforme o usuário, então a sequência que eu vou colocar as questões aqui para você pode não ser a mesma que vai aparecer para você no sistema. Se você precisa de outros conteúdos também, dá uma olhada aqui na descrição, porque tem muita coisa bacana, outras playlists de vários conteúdos do canal. Se você precisa de conteúdo de matemática, dá uma olhada no canal do professor Colombo, exatamente, que tem muita coisa bacana lá. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like porque ajuda muito o canal. Se inscreva, ative as notificações, me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni e bora lá! 1. Amazonas e Roraima têm surto de sarampo. Segundo o Ministério de Saúde, 263 casos da doença já foram confirmados no Amazonas. Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença em 2016. Os estados do Amazonas e Roraima estão com surto de sarampo, informou o Ministério da Saúde. O Amazonas já tem mais casos da doença do que Roraima, com 263 casos confirmados da doença até o dia 20 de junho. Roraima confirmou 200 casos da doença, mas 177 continuam em investigação e 35 foram descartados, totalizando 412 casos notificados. No total, Amazonas e Roraima têm 463 casos confirmados da doença. O sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Pode causar febre, conjuntivite, mal-estar, tosse, manchas vermelhas na pele. Prevenção. Segundo o Ministério da Saúde, 711,4 mil doses da vacina tríplice viral, sarampos, cachumba e rubéola foram encaminhadas para os estados desde janeiro para atender a demanda dos serviços de rotina e a realização de campanhas. Desse total, 487,4 mil doses foram para o Amazonas e 224 mil para Roraima. Segundo informações repassadas pelo Estado do Amazonas ao Ministério da Saúde, até o dia 18 de junho foram vacinadas 155.510 crianças, alcançando uma cobertura de 81,2% do público-alvo composto por 191.585 pessoas. Já em Roraima foram administradas 112.971 doses de vacina tríplice viral em brasileiros, venezuelanos e pessoas de outras nacionalidades. Em 2016, o país ganhou certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde diz que atualmente empreende esforços para manter o certificado, principalmente por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica, da rede laboratorial e de estratégias de imunização. A vacinação de crianças menores de 1 ano teve seu menor índice de cobertura em 16 anos. A vacina tetraviral, que previne o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, apresenta o menor índice de cobertura, 70,69% em 2017. O texto, ao falar sobre a volta do sarampo, tem como objetivo dizer que a doença causa febre, conjuntivite, mal-estar, tosse, manchas na pele. Divulgar que o país ganhou o certificado de eliminação da doença no ano de 2016. Dizer que 711,4 mil doses da vacina tríplice viral combate sarampo, cachumba e rubéola. Alertar sobre a necessidade de retomar a prevenção contra a doença por meio de vacina. Aqui nessa questão, ele quer o objetivo do texto. Então, sempre que uma questão pede o objetivo, vocês precisam tomar cuidado, porque em algumas das alternativas a gente pode ver que vai ter no texto. Então, por exemplo, tem alternativas aqui que vocês vão conferir no texto e vocês vão ver que essas informações estão no texto. Isso muitas vezes confunde, né? Porque a pessoa, ela vê a alternativa, ela pensa, deve ser isso, porque isso está no texto, né? Então, assim, é preciso tomar cuidado, porque não basta estar no texto a informação. A gente tem que achar a alternativa que mostra o objetivo do texto. Então, às vezes, uma alternativa que está aí, ela está no texto, você olha, aquela informação está de fato ali, né, escrita, mas não é esse o objetivo do texto.
tá? Então, assim, vocês precisam refletir, né? O que ele está falando nesse texto? Né? Ele fala aqui sobre o surto de sarampo que surgiu aí no Amazonas e no Roraima, em Roraima. Ele vai falar de uma série de dados, né? Ele vai colocar uma série de números, etc. Tanto de doses de vacina, quanto de casos, de crianças, vai dar porcentagem, tem vários dados no texto. Aí tem um trechinho aqui em que ele vai falar sobre o sarampo, as características, por que ele é perigoso, por que é extremamente contagioso, o que pode causar, né, para a população ter ciência de que é, assim, uma doença perigosa realmente. Então vocês precisam pensar, né, qual que é o objetivo de um texto que tem tantos dados estatísticos ali para falar sobre esse surto de sarampo que surgiu aí, né, no Amazonas e em Roraima. E surgir não é nenhuma palavra assim muito adequada, né? Tipo, é volta mesmo. Assim, tanto que fala que foi erradicado em 2016 e agora está voltando, né? Por que está voltando? Né? Se a gente vai analisar aqui os dados, a gente vai ver que as pessoas estão deixando de dar a vacina nas crianças. Então, se as crianças estão deixando de ser vacinadas, né? Tá voltando. E aí, o que precisa fazer para que o surto seja combatido, né? Então, reflitam em tudo isso, todos esses dados que o texto fala, né? Analisem as alternativas para conseguir entender qual que é o objetivo, qual que é o principal ponto aí, né? Por que esse texto foi escrito, o que ele quer fazer. 2. Bom, é o mesmo texto. No trecho, 711,4 mil doses da vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola foram encaminhadas para os estados desde janeiro. A expressão em destaque concorda no plural com vacina, tríplice, doses, estados. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem a expressão em destaque que é foram encaminhadas, né? E depois a gente tem todo um trecho que vem antes. E aí, dentro desse trecho, ele vai pegando as opções que tem nesse trecho, né? Doses, vacina, tríplice, e vai colocando aqui nas alternativas. E ele quer saber, essa expressão que está em destaque está concordando, está combinando com qual palavra? Né? Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, eu não vou dizer, vamos supor, menino bonita, né? Porque masculino com masculino, feminino com feminino, né? E também singular com singular, plural com plural. Então, vocês têm que ver, foram encaminhadas, vai combinar com qual dessas palavras? Então, uma maneira de encontrar a resposta é tentar fazer o teste, tentar encaixar com cada um desses. Então, por exemplo, vacina foram encaminhadas, tríplice foram encaminhadas, doses foram encaminhadas, estados foram encaminhadas, né? E aí vocês vão fazendo os testes e veem com qual que encaixa, né? A vacina, as doses dos estados, né? Tríplice aí no caso seria o tipo de vacina, enfim, façam os testes que vocês conseguem encontrar. 3. Coitadinha, vai se afogar no lago. Pronto, caracolzinho, agora você tá são e salvo. Nada como fazer uma boa ação. Agora vou ter que me arrastar mais 2 dias para poder pegar água no lago. Entende-se desse texto que a personagem gosta de caminhar em volta do lago, a personagem prejudicou o caracol com sua ação, a personagem queria se refrescar no lago, a personagem se assustou com o caracol. Aqui é uma questão basicamente de interpretação da tirinha. Então a gente vê a personagem aí, ela de repente vê um caracolzinho aí no lago, ela pensa, coitado, né? Vai morrer, vai se afogar, deixa eu tirar ele daí. E aí ela tira e sai toda feliz, tipo, nossa, fiz uma boa ação. E depois a gente vê o caracol aí com aquela cara assim de tédio, né? De tipo ranço. Poxa vida, agora eu vou ter que me arrastar mais 2 dias para poder pegar água no lago. Eu demorei tanto tempo para ir lá para pegar água, porque eu precisava de água. Agora eu vou ter que fazer isso de novo, porque a pessoa que achou que estava fazendo uma boa ação acabou atrapalhando aí a minha vida, né? Então, pensando na tirinha, na interpretação, vocês conseguem ver aí o que a gente pode entender do texto. 4. É o mesmo texto da 3. No primeiro quadrinho desse texto, na expressão coitadinho, o ponto de exclamação foi usado para apontar irritação, indicar preocupação, marcar deboche, reforçar medo. Então, assim, se a gente só analisa, tipo, a palavra coitadinho, ponto de exclamação, solto, completamente fora da tirinha, é difícil de saber, né, por que foi usado. Mas quando a gente analisa dentro do contexto, aí dentro da tirinha, dentro da fala,
da personagem das imagens, a gente consegue entender, né? Então, assim, quando a gente vê a personagem falando, coitadinho, vai se afogar no lago, nossa, deixa eu tirar daí para salvar o bichinho e tudo mais. Que sentimento que ela teve, né? Quando ela viu o bichinho ali, o caracol no lago, e quis tirar. Ela se sentiu irritada, preocupada, ela estava debochando do bichinho ou ela estava com medo. Então, é isso que vocês precisam entender, né? Qual foi o sentimento que ela teve para encontrar por que foi usado o ponto de exclamação. 5. Por que os ovos de aves podem ter cores tão diferentes, segundo a ciência? Pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália analisaram mais de 600 espécies de aves e descobriram que, quanto mais longe do Equador, mais escura é a casca. Do marrom a tons de verde e azul. Por que os ovos de aves podem ter cores tão diferentes? A paleta sortida que colore as cascas dos ovos de diferentes espécies intrigou cientistas durante muito tempo e muitas teorias já foram formuladas para tentar explicar a variedade. Entre as hipóteses formuladas ao longo dos anos, considerou-se que a coloração poderia ser uma camuflagem importante contra predadores, uma barreira extra para mitigar os efeitos da radiação ultravioleta ou até um traço distintivo para ajudar os animais a reconhecerem seus ovos. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália acreditam, no entanto, terem finalmente encontrado a resposta. Descobrimos que os ovos tendem a ser mais escuros em locais com clima mais frio e mais claros, ou com cores mais variadas, em áreas mais quentes, próximas à linha do Equador, disse Daniel Henley, professor de Ecologia e Evolução na Universidade de Long Island, em Nova York. Ele e outros 5 colegas analisaram as tonalidades dos ovos de 634 espécies que habitam diferentes regiões do planeta. Com base nos dados, os pesquisadores montaram um mapa de distribuição que mostra que os ovos mais escuros são mais comuns em regiões mais frias. À medida que as espécies se distanciam dos polos, os ovos têm cores mais claras. O assunto desse texto é a coloração dos ovos das aves, a importância da linha do Equador, as estratégias das aves contra seus predadores, as regiões mapeadas pelos pesquisadores. Bom, então ele quer saber qual é o assunto, né, o principal ponto que o texto está aí falando. Então, quando vocês voltam para o texto, vocês podem reler o título, vocês podem reler essa primeira linha aqui do texto, né? Depois, em outros pontos que vocês forem, conforme vocês forem relendo o texto, vocês vão conseguir perceber, né, sobre o que ele está falando aí o tempo todo nesse texto. Tá? Então, releiam esses trechos que eu comentei, né? O título, a primeira linha. A primeira linha, no caso, eu falo essa, né? Porque essas duas aqui conta como lead, né? É uma outra coisa. Enfim, então, relendo o texto, vocês conseguem encontrar, né, qual é o assunto. 6. Avião não é ave. Um avião no céu não é pássaro que vai à caça, não é nuvem que vem e passa. É máquina que, por mais que faça, nunca voa ao léu. Qual é o gênero desse texto? Conto, crônica, fábula, poema. Aqui, quando ele fala gênero, né, ele quer saber que texto que é esse, né, tipo de texto. Então, é bem facinho essa, é bem tranquilo, é um gênero que vocês estão bem acostumados, né? Só para esclarecer um pouco, talvez, né, que alguém fique na dúvida, crônica é um texto que tem o objetivo de falar de coisas do dia a dia, né? Fábula é aquele que tem os animais, né, que falam, etc., que vai ter um ensinamento no fim. Enfim, basicamente é só dizer que tipo de texto que é esse. Lembrando que é um texto que está escrito aí em versos, né, e que tem ali rimas, né, por exemplo, caça, passa, faça, céu, léu e assim por diante. 7. Mesmo texto da 6. Com base na leitura desse texto, conclui-se que aviões são pesados demais para voar, aviões têm destino pré-determinado, máquinas realizam trabalhos difíceis, nuvens atrapalham voos de avião. Bom, então aqui para entender, a gente precisa saber o que é que significa essa expressão que está aqui ao léu, né? Que ela é bem importante para entender esse poema. Então, ele está falando, né, que o avião, o avião, quando ele está no céu, ele não é como um pássaro que vai para caçar, né, que está no céu para caçar. Ele também não é como uma nuvem que é passageira, né, que vem e vai, vem e passa. E que é uma máquina que, por mais que faça, nunca voa ao léu. Então, o que é esse voar ao léu, né?
Auléu é uma expressão que quer dizer tipo sem rumo, sem destino. Então dizer que algo está ao léu é a mesma coisa que dizer que essa coisa tá sem rumo, tá perdida, tá sem destino, né? Então, quando ele diz que o avião nunca voa ao léu, quer dizer que o avião nunca voa assim perdido, nunca voa sem rumo, tal, né? Nunca voa à toa, nesse sentido. Então, ele está dizendo que o avião ele é uma máquina que, por mais que faça, nunca voa aí perdido, sem rumo e etc. Né? Então, considerando tudo isso, vocês analisam as alternativas para encontrar a correta. 8. Meu filho, um dia tudo isto será seu. O objetivo comunicativo desse texto é contar uma história, divulgar uma campanha, ensinar uma tarefa, fazer uma crítica. Então, assim, pensem o seguinte, né? Quando alguém, um pai ou uma mãe, fala assim para o filho, meu filho, tudo isso será seu, a gente geralmente está falando no sentido bom, no sentido positivo, tipo, eu tenho uma coisa que vale muito, eu tenho muitas casas, ou então eu tenho muitos livros, ou então eu tenho muitos carros, ou então eu tenho muito dinheiro. E aí eu falo pro meu filho, meu filho, um dia tudo isso será seu. Então, tipo, dizendo que aquelas coisas boas, né, que eu conquistei, né, que não necessariamente precisam ser coisas que tenham valor financeiro, tá? Pode ser, de repente, um monte de planta, assim, muito bonita, um jardim muito bonito, né? Meu filho, um dia tudo isso será seu. Então, é no sentido positivo, ó, tipo, um dia eu vou deixar tudo isso de bom para você. Só que quando a gente olha aqui, né, a gente vê que o pai está ali com o filho diante de um monte enorme de lixo, né? Então, assim, quer dizer que todo o lixo que essa pessoa gerou em vida, né? A gente vê computador, a gente vê rádio, a gente vê pneu, então todas essas coisas, garrafa, um monte de coisa, todas essas coisas que a pessoa, toda a contribuição que a pessoa fez em vida, né, para gerar lixo no meio ambiente, ela está deixando isso de herança para o filho, né? Porque daí o filho no futuro vai viver num mundo com mais lixo, então um mundo menos sustentável, né? Digamos assim. E aí, baseado em toda essa ideia, na ironia que tem aqui, né? Porque ele não está deixando coisa boa para o filho, ele está deixando coisa ruim, está deixando todo esse lixo. Baseado em tudo isso, o que ele quer, né, com esse texto? Ele quer contar uma história, ele quer fazer uma campanha de algo, ele quer ensinar uma tarefa ou ele quer fazer uma crítica, né, no caso, para você fazer você refletir e pensar sobre algo. Né? Qual então é o objetivo do texto? 9. Procura-se abelha abelhuda. Espécie europeia está vindo ao Brasil e você pode ajudar cientistas a descobrir qual será o impacto causado pela invasora em nosso país. É hora de colocar seus olhos atentos em ação e participar de uma pesquisa científica que quer a ajuda de cidadãos como você. Especialistas estão à procura de um tipo curioso de abelha que está a caminho do Brasil e pode causar estragos por aqui. As mamangavas de cauda branca, bombos terrestres, têm listras em preto e laranja e uma cauda de pelos brancos. Daí o nome popular desses insetos. Habitantes do continente europeu, elas foram trazidas para o Chile, na América do Sul, por serem excelentes polinizadoras, ajudando no cultivo de vegetais como tomate, berinjela e pimentões. Apesar de úteis para alguns agricultores, as bombas terrestres podem ser um problemão, como acontece com qualquer espécie invasora, ou seja, que vive em um ambiente diferente do seu habitat natural. A mamangava de cauda branca compete por recursos com outras abelhas e pode transmitir doenças às abelhas e às plantas que visitam, explica André Luiz Acosta, biólogo da Universidade de São Paulo, USP. Sem querer, essas abelhas também podem agredir as flores de algumas espécies de plantas durante a alimentação. Segundo André, quando elas não conseguem alcançar o néctar pela abertura natural da flor, abrem buracos na lateral para sugá-lo de seu interior. Esses buracos podem gerar danos às flores, fazendo com que elas caiam antes mesmo de serem polinizadas e, portanto, não se tornem frutos. Conta. Este tipo de roubo de néctar pode prejudicar a reprodução em algumas espécies de plantas selvagens e também reduzir a produtividade em algumas culturas agrícolas. Para estudar melhor as mamangavas de cauda branca e descobrir qual será o impacto causado pelas invasoras, André criou uma campanha de monitoramento da chegada da espécie ao Brasil. Ele conta com os olhares atentos da população para encontrar a danada. Se você der sorte em encontrar uma bombos terrestres voando por aí, tire uma foto e avise aos cientistas. Você poderá ser reconhecido, reconhecida,
como a primeira pessoa que encontrou a abelha invasora no Brasil. Já pensou? Qual é o tema desse texto? A campanha de monitoramento das abelhas bombos terrestres, a importância da participação da população em pesquisas científicas, os métodos utilizados pelos agricultores no cultivo de vegetais, os problemas ambientais causados pelas abelhas da América do Sul. Para responder, então, essa questão, eu destaquei, o começo aqui do texto, no caso, o título, o lead, que são essas duas linhas abaixo do título, e o primeiro parágrafo. E depois destaquei também aqui o finzinho. Então percebam, que nesse começo e no finzinho, ele está falando, procura-se abelha abelhuda, aí ele fala que os especialistas estão procurando, que eles querem a ajuda de cidadãos como você para encontrar essa abelha que está vindo para o Brasil e causar os estragos, Aí depois que ele fala tudo isso, aqui no meio do texto ele vai descrever como que é essa abelha, o que ela faz e tudo mais. E depois no final, novamente, ele vai reforçar essa ideia de tipo, não, a gente precisa ali da sua ajuda, tal, para que a gente consiga encontrar, essa abelha. Ah, se você der sorte encontrar uma bombos terrestres voando por aí, tira uma foto, tal. Então, baseado em tudo isso, releiam esse trecho do comecinho e esse trecho do final, que vocês conseguem encontrar qual é o tema do texto, 10. Unidos pelo livro favorito. Feira do livro, aí tem a data, etc. Patrono homenageado, professor homenageado, patrono Marcelo, não dá para entender aqui exatamente todos os nomes, mas, enfim, a leitura transforma situações, embaixo as redes sociais. Aqui dá para ler um pouquinho melhor já nessa imagem. Patrono Marcelo Canelas, homenageado Edmundo Cardoso, professor homenageado Escobar Nogueira. O professor homenageado na Feira do Livro é Edmundo Cardoso, Marcelo Canelas, Saldanha Marinho, Escobar Nogueira. Então, assim, essa acho que é a questão mais fácil dessa prova, é uma questão de conhecimento explícito. Conhecimento explícito, informação explícita, é aquela informação que está no texto de uma maneira escancarada, de uma maneira assim, tipo, na cara, sabe? Igualzinho está na questão, vai estar ali no texto, está escrito. Então, é basicamente só você olhar e ver e encontrar. 11. Guia de filmes. Magia ao Luar. Woody Allen. Rolling Stone. Por Peter Travers. 18 de agosto de 2014. Com ação passada na década de 1920 e repleto de personagens que trafegam pelo sul da França usando roupas da moda, Magia ao Luar é a comédia mais recomendada neste meio de ano. Colin Firth, transpirando arrogância e charme britânico, é Stanley Crawford, ilusionista profissional e se orgulha de farejar charlatões. O amigo Howard Burkham, Simon McBurney, o arrasta para uma mansão na Côte d'Azur para desmascarar Sophie Baker, Emma Stone, uma espírita norte-americana que aparentemente está explorando uma família rica. Firth e Emma fazem um magnético casal de opostos que finalmente encontram alguma coisa um no outro. A atriz ilumina a tela e Firth é maravilhoso quando finalmente deixa sair os sentimentos que o cínico Stanley mantém represados. Melancolia e dúvida são as qualidades que se unem nessa bela aventura amorosa criada por Allen. E aí aqui embaixo tem a ficha técnica, do filme e tal, com gênero, tempo de duração, enfim, todas as informações mais técnicas. No trecho, melancolia e dúvida são as qualidades que se unem nessa bela aventura amorosa criada por Allen. O autor Peter Travers desmerece o filme Magia ao Luar quando o chama de melancólico, utiliza ironia ao dizer que melancolia e dúvida são qualidades do filme, quer dizer que tudo não passa de um ilusionismo provocado por Stanley, faz um comentário favorável sobre o filme criado por Woody Allen. Bom, nesse texto, então, a gente tem uma resenha de um filme, uma resenha bem curtinha, em que o autor está falando sobre esse filme, e ele está falando bem, então ele está recomendando que a gente assista, o filme. Ele fala, é a comédia mais recomendada neste meio de ano. Depois ele fala, fazem dos personagens que fazem um magnético casal de opostos que finalmente encontram alguma coisa no outro, tipo, ele acha que é um casal interessante. Aí ele fala, a atriz ilumina a tela, Firth é maravilhoso,
enfim, né, tá elogiando a performance dos atores, e depois, por fim, ele vai falar que melancolia e dúvida são as qualidades que se unem nessa bela aventura amorosa criada por Allen. Então, assim, esse último trechinho é que a questão pergunta e quer saber o que, que o autor, com esse trecho, né, esse último trecho, o que, que o autor está falando sobre o filme, né? Ele está falando, ele está desmerecendo o filme, ele está dizendo, ele está sendo irônico, dizendo que são qualidades que o filme tem, né? Quando a gente, para ver se isso é ironia ou não, a gente tem que ver o que vem antes. E o que vem antes, ele está falando mal do filme ou ele está falando bem? Ele está falando bem, né? Então, será que é uma ironia mesmo, né? Tipo, ele está dizendo que tudo não passa de um ilusionismo, enfim. Então, considerem tudo que ele fala antes, quando ele fala bem do filme, né? Considerem também que ele fala, ó, melancolia e dúvida são as qualidades que se unem nessa bela aventura amorosa, e vocês conseguem encontrar, né, o que, que ele quer dizer com isso, né, aí a respeito do filme. 12. Então, é o mesmo texto. O texto, que é uma sinopse de filme, contém descrição dos filmes de ação típicos da década de 1920, fatos da vida e obra do diretor de cinema Woody Allen, dicas para descobrir o enredo e o final da história do filme, informações sobre personagens, enredo e avaliação do filme. Bom, aqui ele quer saber então o seguinte, né? O que essa sinopse aí tem, né? Ele fala, ó, descrição dos filmes de ação típicos da década de 20, ele fala realmente da década de 20, aí vocês têm que ver o que ele está falando da década de 20. Se ele está descrevendo filmes aí de ação em geral da década de 20 ou não. Fatos da obra, vida e obra do diretor de cinema Woody Allen. Tem aqui, né, o nome do diretor, que é Woody Allen, aí vocês têm que avaliar, tipo, tá falando sobre a vida e sobre a obra dele, né? Dicas para descobrir o enredo e o final da história do filme. Vocês têm que avaliar essa sinopse que tá aí, ela tá contando o final do filme, que acontece no final? Informações sobre personagens, enredo e avaliação do filme. Aí a gente tem informações sobre quem são os personagens desse filme, avaliação, tipo, se está bem avaliado ou não. Enredo no caso é o que acontece, né, de uma maneira geral aí na história. Então, essa sinopse tem isso. Assim, comentando uma por uma, né, como eu fiz, vocês conseguem aí encontrar, né, o que tem aí nessa sinopse de filme. 13. Amorzinho, hoje sonhei com você. E como foi? Bem, eu não lembro. Então, como sabe que foi comigo que você sonhou? Porque acordei feliz. Esse é o momento em que a gente fala, oh, que bonitinho. Enfim. Em qual das frases abaixo o verbo apresenta a mesma regência de sonhei no trecho amorzinho, hoje sonhei com você? A menina comeu um bolo de chocolate. A menina conversou com sua melhor amiga. A menina deu um presente para a amiga. A menina disse ao pai que ela viajaria. Para responder essa questão, precisa entender o que é regência verbal. Então, quando a gente fala de regência verbal, a gente está falando o que é que vem depois do verbo para que o verbo faça sentido. Então, se eu pegar, por exemplo, verbos, eu tenho, vamos supor, amar, cantar, beber, correr, partir, são todos verbos, né? Aí, mas o que eu vou pôr depois desse verbo para esse verbo fazer sentido, né? Então, vamos supor, se eu disser, pegar o verbo emprestar. O que eu ponho depois? Né? Quem empresta, empresta algo para alguém. Então, eu tenho que pensar nisso para fazer uma frase aí que vai fazer sentido. Né? Então, quando a gente pensa na palavra sonhei, amorzinho, hoje sonhei com você, né? Quem sonha, sonha com alguém, né? Sonha algo, sonha com alguém. Então, assim, a gente vê que na regência aqui a gente tem o sonhei, né? E depois com você. Então, porque quem sonha, sonha com algo, né? Sonhar com comida, sonhar com uma pessoa, sonhar com viagem, enfim, quem sonha, sonha aí com algo. E então ele quer que vocês achem nas alternativas qual é aquela que vai ter a mesma regência do que essa. Né? Então percebam, ó, a menina comeu um bolo de chocolate, né? Quem come, come alguma coisa. A menina conversou com sua melhor amiga, quem conversa, conversa com alguém. Deu um presente para a amiga, quem dá algo para alguém. Disse ao pai que ela viajaria, né? Quem diz algo a alguém. Então vocês têm que ver aqui, né? Tipo, sonhei com você e aí ver em qual das alternativas que vai ter a mesma regência que essa. 14. Respirar para crescer.
1, 2, 3 e já! Assim era o começo das aulas de ginástica, sempre no horário da tarde, quando só era capaz de, mesmo na sombra, fritar torresmo. Era um corre-corre desenfreado, polichinelo, flexão de braço, abdominal e, para terminar, 1 hora de futebol. E lá estava o professor a gritar: corram, corram! Vamos encher esses pulmões de ar que é para vocês crescerem fortes e saudáveis. Lembro-me desses momentos principalmente pela falta de ar e não pelo excesso dele nos pulmões. Era então que percebíamos como algo invisível, sem odor e que está por todos os lados da Terra é tão importante. No ar, o principal elemento químico é o oxigênio. É ele que possibilita que a maioria dos animais realize seu metabolismo e cumpram seus ciclos de vida. Os cientistas acreditam, por exemplo, que os momentos de gigantismo pelos quais a vida na Terra passou, isto é, as épocas em que animais e plantas alcançavam tamanhos inimagináveis para os padrões de hoje, tiveram relação com a abundância do oxigênio. Durante o período Carbonífero, há 300 milhões de anos, em toda a Terra existiam inúmeras florestas, capazes de uma atividade de fotossíntese muito intensa. Por consequência, a produção de oxigênio aumentou muito, e as concentrações desse gás em nossa atmosfera ficaram muito maiores do que as que encontramos hoje. A abundância de oxigênio, acredita-se, possibilitou o grande crescimento de alguns insetos, como as libélulas, que, em alguns casos, podiam ter asas com uma envergadura de quase 80 centímetros. Impressionante, não acha? Como bem diria meu professor de ginástica, vejam as libélulas do Carbonífero. Voar, voar, muito ar. E tratem de correr, porque assim vocês vão crescer. Hoje entendo que ele tinha razão. O ar, em sua transparência infinita e presença constante nos ambientes da Terra, sustenta a diversidade e faz com que, de suspiro em suspiro, exista a beleza da vida. Nesse texto, no trecho "O ar sustenta a diversidade", o termo destacado significa defender, garantir, levantar, socorrer. Então aqui ele quer saber o que essa palavra, que está grifada, sustenta, significa. Então percebam, o ar sustenta a diversidade. Quando a gente volta para o texto, vê tudo que ele está falando, etc., a gente entende que ele está dizendo que existe a diversidade porque existe o ar, né? Que o ar é muito importante, etc., e que ele é importante para que exista a diversidade. Então, pensando nisso tudo, se vocês tentarem substituir sustenta aí por essas palavras, qual que vai fazer sentido? Defender, né? O ar defende a diversidade, o ar garante a diversidade, o ar levanta a diversidade ou o ar socorre a diversidade. Então, fazendo essa substituição, qual que faz sentido com o que a gente entendeu do texto? 15. Londres cobra pedágio no centro para combater poluição. Para melhorar a qualidade do ar, capital britânica implementa tarifa de R$ 63 por dia para veículos mais antigos e poluentes entrarem na região central da cidade. Londres começou a cobrar uma taxa para os veículos mais poluidores que entrarem na nova zona de emissões ultrabaixas, o LES, na sigla em inglês, estabelecida na região central da cidade. Motoristas de carros, caminhões, ônibus e motocicletas a diesel com mais de 4 anos de idade e a gasolina com mais de 13 anos, com níveis de emissões de CO2 elevados, terão de pagar 12,5 libras esterlinas, R$ 63, para circular no centro da capital britânica. A medida é complementar à chamada taxa de congestionamento de 11,5 libras já cobrada na região central para todos os veículos entre as 7 e as 18 horas. O objetivo é melhorar a qualidade do ar na metrópole. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, comemorou a medida inédita em todo o mundo. Essa estratégia de liderança mundial é apenas uma das mudanças ousadas que estamos realizando para combater o ar tóxico, exaltou. O ar tóxico é um assassino invisível responsável por uma das maiores emergências de saúde de nossa geração, afirmou Khan. A ULIS é peça central de nossos planos para limpar o ar de Londres, o plano mais ousado de qualquer cidade do planeta, e os olhos do mundo estão voltados para nós. Qual é o tema desse texto? A comemoração do prefeito de Londres por ter implementado uma medida inédita, a nocividade do ar tóxico e os danos causados à geração atual em Londres, a tarifa cobrada aos proprietários de veículos antigos e poluidores em Londres, a taxa de congestionamento cobrada a veículos na região central de Londres. Então aqui a gente tem mais uma questão com o tema, né, que quer saber o tema do texto. Então tem que prestar atenção que de repente pode ter uma informação que está na alternativa que está no texto, mas que não é o tema, ele quer saber o tema.
E para encontrar o tema, vocês podem reler, né, com atenção o título, né, mas principalmente aí essas duas linhas que estão abaixo do título, que são o lead, né, e também esses dois primeiros parágrafos que eles vão deixar de uma maneira bem clara, né, qual que é o tema desse texto. 16. Soraya ajuda o papai a lavar o carro. O domingo estava quente e o papai de Soraya decidiu lavar o carro. Mais do que depressa, Soraya pediu para ajudá-lo. O papai aceitou sua ajuda, mas pediu-lhe para calçar os chinelos para que não escorregasse. Antes de começar a lavagem, papai teve outra ideia. Por que não colocar na Soraya um maiô de natação? Assim, com o piso molhado e escorregadio, poderiam brincar e se refrescar com a mangueira sem se machucar. Soraya adorou a ideia e correu ao seu quarto para colocar o maiôzinho. A brincadeira não poderia ficar melhor quando a campainha da casa tocou. Era Tiago, o vizinho e amiguinho de Soraya, chegando para brincar. Mal sabia ele que a família estava lavando o carro e se divertindo com a água no quintal. Soraya vibrou com sua chegada, pegou em sua mão e o levou para ajudar também. Antes de recomeçarem o serviço, papai foi pedir à mãe de Tiago se ela o deixava brincar na água, colocando assim uma sunguinha. Tiago voltou e, já com roupas de piscina, pegou um pano úmido e começou a ajudar, esfregando o carro ao lado do papai de Soraya, enquanto ela jogava a água com a mangueira. No final, após aquela molhadeira, a mamãe de Soraya colocou as duas crianças no box do banheiro para tomar um banho quente, secou-os e vestiu-os com roupão de banho. Já quentinhos, os dois amiguinhos terminaram um dia assistindo desenho na TV e comendo pipocas com suco de laranja. Soraya estava muito feliz, pois passara mais um domingo divertindo-se com a família e seu amigo. O trecho que apresenta o que acontece no final da história é: Soraya adorou a ideia e correu ao seu quarto para colocar o maiôzinho. Era Tiago, o vizinho e amiguinho de Soraya, chegando para brincar. Tiago voltou e, já com roupas de piscina, pegou um pano úmido e começou a ajudar, esfregando o carro. Os dois amiguinhos terminaram o dia assistindo desenho na TV e comendo pipocas com suco de laranja. Bom, nessa questão, ele quer saber o que é que acontece no final da história, né? Então, toda história ela vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. Então, dessas quatro alternativas, qual é aquela que mostra o que acontece no final da história? É isso que vocês têm que encontrar. 17. Aos 91 anos, recém-alfabetizado, idoso lança livro de poemas. Esta semana, Manuel Bernardino conclui o ensino médio. Aos 91 anos, o idoso encerra um ciclo que se iniciou há 6 anos, quando ele cruzou a porta da escola sem sequer saber ler e escrever. Ele é um aluno muito esforçado, muito assíduo. Pode chover granizo que ele está aqui na escola. Com lápis na mão, seu Manuel começou a escrever e não parou mais. Reunindo 103 poemas seus, o livro Em Busca dos Sonhos Perdidos tem lançamento nesta quarta, 26, às 19 horas, na escola onde ele estudou e que, por meio de rifas e doações, viabilizou o projeto. Frequente e dedicado, Manuel participa da oficina de teatro da escola e não pretende cortar os laços com a instituição. Ele também compõe melodias e se interessa por outros projetos culturais. A presença dele impactou positivamente o funcionário da escola, que trabalha com a educação de jovens e adultos. No primeiro parágrafo desse texto, qual linguagem predomina no trecho? Esta semana, Manuel Bernardino conclui o ensino médio? Coloquial, formal, regional, técnica. Bom, ele quer saber que tipo de linguagem que tem aqui nesse trecho, né, que ele mostra. Essa semana, Manuel Bernardino conclui o ensino médio. Explicando o que é uma linguagem coloquial, quando a gente fala de linguagem coloquial, é basicamente a mesma coisa de falar de linguagem informal, né? Então, linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem que você usa para falar, tipo, com um amigo, com uma pessoa próxima, mais informal mesmo, com mais gírias, etc. Né? A linguagem formal é aquela linguagem das notícias, é aquela linguagem do livro didático, é aquela linguagem da redação de vestibular, né? Que você vai usar para falar com um juiz, com um patrão, alguma coisa do tipo. A linguagem regional é aquela linguagem típica de uma determinada região. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem a sua linguagem regional, ele tem as suas gírias, ele tem o seu sotaque, ele tem o seu jeitinho de falar, e quando a gente compara, vamos supor, com qualquer outro estado do norte, do nordeste, ou do sul, enfim, de qualquer outra região do país, a gente percebe que tem diferença conforme a região. E a linguagem técnica é aquela linguagem específica de uma determinada parte técnica, né? Então, a linguagem técnica aí, vamos supor,
do engenheiro, do dentista e assim por diante, né? E o que ele quer saber, então, é qual é o tipo de linguagem dentre essas quatro que tem aqui nesse trecho. É uma linguagem informal, coloquial? É uma linguagem formal? É uma linguagem de região, de uma determinada região? Ou é uma linguagem técnica? 18. Projeto Tamar apresenta Galera da Praia. Então, a gente tem daí as imagens. E assim, mais uma vez, chega a nossa primavera. Conheça essa galera. Conclui-se desse texto que as flores demoram muito a nascer, as flores são o alimento das tartarugas, os filhotes de tartarugas brincam com as flores, os filhotes de tartarugas nasceram na primavera. Então, assim, vamos entender o que está acontecendo na tirinha, nas imagens. Ele tá falando aí, galera da praia, né? Porque tartaruga, ela vive na praia. Então, assim, é importante saber também, né, que é uma tirinha aí do Projeto Tamar, né? O Projeto Tamar é um projeto aí que cuida, né, da preservação ambiental, né? Ele é bem focado em tartarugas que são ameaçadas de extinção, né? Então, é um projeto de preservação que está bem focado nas tartarugas. Tartarugas vivem na praia, tá, beleza. Então, a gente tem aí a praia, a gente tem a florzinha, né? E essa florzinha aqui nesse segundo quadrinho, ela tá fechadinha, ela não nasceu. Aí ela começa a abrir, desabrochar, até que ela abre, né? Nasceu aqui, desabrochou. Então, assim, quando no segundo quadrinho, quando a flor tá fechadinha, a gente não vê nenhum movimento na areia. Quando a flor começa a abrir, a gente já vê um movimentozinho aqui, né? Quer dizer, as tartarugas estão vindo. E no terceiro quadrinho, que a flor tá aberta, né? A gente vê as tartarugas saindo, né? Então, tipo assim, mais uma vez chega a primavera. Chega a primavera, né? Tem as flores, tem as tartarugas que vão saindo. E ele quer que a gente conclua. O que que a gente conclui, né? Vendo isso, né? A flor demora para nascer? Será que demora? Porque tudo na natureza tem seu ciclo, né? Tem seu ciclo de nascer, tem seu ciclo de murchar, tem seu ciclo de morrer, de nascer de novo, etc. As flores são alimento das tartarugas. Os filhotes de tartarugas brincam com as flores, né? Os filhotes de tartaruga nasceram na primavera. Enfim, pensem aí, né? Pensem no que vocês acham que as tartarugas, do que vocês acham que as tartarugas se alimentam, né? Qual que é a fonte delas aí de nutrição, né? Associem aí com toda a imagem e ver o que dá pra gente concluir, né? Dessa tirinha. 19. Valsinha. É tão fácil dançar uma valsa, rapaz. Pezinho para frente, pezinho para trás. Para dançar uma valsa é preciso só dois: o sol com a lua, feijão com arroz. O narrador desse texto acha fácil fazer feijão com arroz e feijão, costuma admirar o sol e a lua, sabe dançar valsa, tem o pé pequeno. Então, aqui ele quer que a gente deduza, né, uma informação com base no texto. Então, não é uma informação que vai estar escrita no texto, mas ele quer que a gente deduza, né? Então, o narrador está falando que a valsa ela é muito fácil de dançar, que é só pôr um pé para frente, um pé para trás, que só precisa de duas pessoas, né? Que é tipo, é o sol com a lua, né? E é feijão com arroz. Então, o que a gente conclui? Que o narrador acha fácil fazer feijão com arroz, que ele admira o sol e a lua, que ele sabe dançar valsa, que ele tem o pé pequeno. Então, assim, considerem, né, que ele está dizendo que é fácil dançar valsa, ele está ensinando como é que faz, como é que põe o pé e etc. Daí vocês, baseado em tudo isso, conseguem encontrar, né, o que dá para a gente deduzir, né, do narrador aí desse texto. 20. Uma história verdadeira. Uma garotinha estava completamente concentrada à frente do teclado do computador de seu pai, usando um editor de textos. Como seu pai ficou a observar, ela então lhe explicou que estava escrevendo um conto. Ah, bom, e sobre o que é este conto? Ele se interessou. Ainda não sei, ela respondeu. Ainda não sei ler. Esse texto é uma carta, lenda, notícia, piada. Essa questão é bem tranquila também, né? Ele quer saber qual é o gênero, qual é o tipo aí do texto, né? Quer dizer, é uma carta, é uma mensagem que uma pessoa está escrevendo para outra pessoa receber? É uma lenda, quer dizer, é uma história que tem aí seres míticos para explicar, tipo, a origem do mundo, do universo, coisas do tipo? É uma notícia, né, que tem aí o objetivo de contar aí uma história, um acontecimento de uma cidade, de um lugar, povo? Ou é uma piada, né? Alguma coisa aí que é contada simplesmente com o objetivo de humor para fazer as pessoas rirem. 21. Manobras dos números. Monteiro Lobato.
O Visconde começou a explicar, de jeito a indicar de um modo fácil todas as quantidades que existem, por menores ou maiores que sejam. Bom, disse o Visconde, vou escrever um número e dividir as casas. Que casas? Indagou Emília. As casas das unidades, das dezenas, das centenas, etc. E o Visconde escreveu no chão este número. Daí o número que ele pôs. Depois desenhou uma casinha para as unidades, outra para os milhares, outra para os milhões, outra para os bilhões e outras para os trilhões, assim. Na casa das unidades, explicou ele, há 3 janelinhas. Depois temos a casa vizinha, onde moram os milhares. Depois temos a terceira casa, onde moram os milhões. Milhão é milho grande. Logo, a casa dos milhões é o paiol, gritou Emília, que não perdia a ocasião de fazer graça. Todos riram-se. O texto é engraçado porque a boneca Emília brinca, faz graça com a palavra milhão. O Visconde fala da casa dos números, mas a boneca se refere ao lugar onde moram os professores de matemática, à quantidade de janelinhas existentes no paiol, ao lugar onde são armazenadas as espigas de milho, a grande coleção de números guardada no paiol. Bom, aqui ele quer saber ao que a Emília está se referindo, né? Então ele diz assim, né, que o Visconde, ele está explicando ali matemática, né? E quando ele está ali explicando matemática, ele está explicando como é que funciona a questão das unidades, das dezenas, né? Fala das unidades, depois fala dos milhares, depois fala dos milhões, bilhões, trilhões, etc. Né? E aí, quando ele está explicando isso, a hora que ele fala dos milhões, tipo números, milhões, a Emília aparece e fala: milhão é milho grande, logo a casa dos milhões é o paiol. E aí a questão quer saber o que a boneca quer dizer com isso, que milhão é milho grande e que a casa dos milhões é o paiol. Então, ela está falando do lugar onde moram os professores de matemática, a quantidade de janelinhas, lugar onde é guardada as espigas de milho ou a grande coleção de números guardada no paiol. É isso que ele quer saber, do que ela está falando quando ela está falando aí de que a casa dos milhões é o paiol. 22. Pinguins pegam avião e estrada para voltar ao mar. Centenas de pinguins de Magalhães, Esfeniscos magellânicos, invadiram o litoral brasileiro vindo do extremo sul do continente. 2 meses e meio após serem resgatados no litoral baiano, 409 pinguins devem ser soltos no mar hoje, no Rio Grande do Sul. Desde julho, cerca de 600 dessas aves chegaram ao Nordeste brasileiro, levadas por correntes marítimas desde a Patagônia. Depois de 5 horas de avião da Força Aérea Brasileira e mais 1h30 em caminhão, a viagem dos pinguins deve terminar em Rio Grande. Eles serão acompanhados por técnicos do IMA, do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e do IFAO, Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, na sigla em inglês. Os pinguins devem ser devolvidos ao mar no fim da tarde de hoje. Se não estiverem muito estressados e o tempo colaborar, serão liberados. Caso contrário, suspenderemos a operação até sábado, disse a veterinária do IMA, Raquel Veloso. O IMA abrigava 472 pinguins até ontem. As 63 aves que ficaram em Salvador não têm condições de serem liberadas na natureza, segundo Veloso. Podem morrer de hipotermia, terem dificuldades de caçar e outros problemas. A ideia central da notícia é o número de pinguins encontrados no litoral brasileiro por ano, a devolução dos pinguins resgatados no litoral baiano ao mar, a chegada de 600 pinguins ao litoral nordestino, a dificuldade de soltar os pinguins no mar devido a problema de saúde das aves. Então, aqui ele quer saber a ideia central da notícia, principal tema. Então, mais uma vez, vocês têm que ficar atentos, né? Porque podem ter coisas nas alternativas que estão no texto, mas que não são o tema central, não são a ideia central. E o que ele quer é a ideia central. E aí, para encontrar a ideia central, né? A própria releitura do texto ajuda, mas também revendo o título, né? Pinguins pegam um avião e estrada para voltar ao mar. Depois também o primeiro parágrafo, né, que fala que eles vão ser soltos no mar do Rio Grande do Sul, né, que eles foram parar ali no Nordeste, né, que algumas correntes levaram eles para o Nordeste e aí teve essa operação aí de resgate, né, e eles vão ser soltos no mar no Rio Grande do Sul. Então depois durante o texto ele vai desenvolvendo, vai dando mais detalhes a respeito de tudo isso. Né? Então, com base nisso, vocês têm que encontrar qual é a principal ideia aí dessa notícia. 23. Conclusões. Em boca fechada não entra mosca, mas também não entra nada. Quem não arrisca nunca petisca, e pelo petisco se corre o risco. A quem me quiser só comportada dou minha foto emoldurada.
Assinale a alternativa que apresenta os versos do poema que rimam entre si. Em boca fechada não entra mosca, mas também não entra nada, e pelo petisco se corre o risco, a quem me quiser só comportada. Então, ele quer aí, né, em qual alternativa os dois versos têm rima. Então, quando eu falo de rima, eu estou falando de palavras cujo final, né, combina. Por exemplo, avião rima com caminhão, que rima com pão, que rima com função. Enfim, são todos terminados com on, então tudo rima. Agora, se eu pegar, por exemplo, e falar tipo avião e chaminé, aí não rima, né? Porque o finzinho não é igual, né? Não tem o mesmo fim. Então, vocês têm basicamente que encontrar em qual alternativa. Eu tenho dois versos que tem o finzinho aí igual, né? Que está aí, portanto, tendo a rima. 24. Em boca fechada, bem te vi não faz ninho. Campos de Melo passou todos os anos de sua vereança sem dar uma palavra. Era o boca de siri da Câmara Municipal de Cuité. Até que, uma tarde, ergueu o busto como quem ia falar. O presidente da mesa, mais do que depressa, disse: tem a palavra o nobre vereador. Então, em meio do grande silêncio, o grande mudo falou: peço licença para fechar a janela, pois estou constipado. A expressão boca de siri é figurada, sendo um modo de designar alguém que costuma sussurrar, tem a boca pequena, fala demais, quase não fala. Aqui, então, ele quer saber o que é que significa a expressão boca de siri, né? Que ele fala que é figurada, quer dizer, tipo, não é a boca de siri de verdade, a boca de verdade do animal, siri de verdade. Não é nesse sentido. Ele quer saber o que significa quando fala que alguém tem boca de siri, que uma pessoa é o boca de siri, né? Então, para isso, vocês podem reler as duas primeiras linhas que fala que esse homem, né, Campos de Melo, passou esses anos sem dar uma palavra, né, e que ele era o boca de siri da Câmara Municipal de Cuité. Então, baseado nisso, o que significa aí a expressão boca de siri? 25. A raposa e as uvas. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral. Olhou e viu, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosas. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas. Desistiu, dizendo com raiva: ah, também não tem importância, estão muito verdes. E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e... conseguiu! Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. No texto, o emprego do ponto de exclamação na expressão esticou a pata e conseguiu enfatiza a raiva da raposa, evidencia o perigo que a raposa corria, destaca o sucesso da raposa, enfatiza o sentimentalismo da raposa. Aqui ele quer saber, então, né, o que esse ponto de exclamação que está junto com a palavra conseguiu está indicando. Que a raposa estava com raiva, que ela estava correndo perigo, que ela teve sucesso, ou assim, que ela estava ali, tipo, sentimental, enfim, né? Então, para entender isso, vejam também qual é a palavra que está junto com o ponto de exclamação, que no caso é conseguiu, né? Fala que ela esticou a pata e conseguiu, né? Então, baseado nisso, vocês conseguem entender, né, o que esse ponto de exclamação aí está indicando. 26. É a variedade de processos de produção que torna um queijo diferente do outro. O tipo de queijo começa a ser definido pela matéria-prima, já que cada leite, seja de vaca, cabra, ovelha ou búfala, apresenta diferentes teores de gordura e de composição nutricional. Seja qual for a fonte escolhida, o líquido tem que passar primeiro pela etapa de coagulação ou solidificação, processo ativado por bactérias naturais do próprio leite. Depois de formada a massa, ela é prensada para perder o soro, ou excesso de água. Essa é a receita básica para os queijos frescos. Quando a massa é envelhecida ou curada, a produção incorpora outras etapas, que ajudam a aumentar a variedade de queijos. Esses tipos envelhecidos dependem ainda da bactéria, enzima ou fungo utilizado para amadurecê-los, bem como da temperatura e da umidade do local onde a massa descansa até ficar no ponto certo.
Uma vez escolhido o tipo de leite, a primeira etapa do processo de produção de queijos é a D. Coagulação ou solidificação do líquido, processo ativado por bactérias naturais do próprio leite. Prensar a massa para que ela possa perder o soro ou excesso de água do leite escolhido. Envelhecer ou curar a massa, o que ajuda a aumentar a variedade dos queijos produzidos. Envelhecimento do queijo por meio de bactérias ou fungos utilizados para amadurecê-los. A pergunta, então, aqui quer saber o seguinte: a partir do momento que é escolhido o tipo de leite, qual é a primeira etapa do processo de produção de queijos? Então, veja, ele fala aqui, né, ele começa a fazer a introduçãozinha do texto, aí ele diz, seja qual for a fonte escolhida, né? Então, aqui ele está dizendo que o queijo foi escolhido, o queijo não, perdão, a fonte, né, que é o tipo de leite. Então, aqui ele está dizendo que o leite já foi escolhido. Então, a partir daqui, a partir dessa parte em que eu grifei, a partir da vírgula aqui, ele vai falar todo o processo de produção, né, do queijo. Ele vai falar na sequência, qual que é o primeiro passo, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, basicamente, o que vocês têm que ver é localizar, né, o que vem depois desse trecho que eu grifei, continuar lendo a partir daqui, e aí vocês vão ter qual é o primeiro passo, qual é a primeira etapa da produção de queijos. Né? Então, continua lendo a partir daqui, vê qual é a primeira etapa e encontra ela aqui nas alternativas. Bom, pessoal, terminamos então essa AP. Me dá um salve ou um oi aqui nos comentários, me fala o que você achou. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu, deixa aquele like e compartilha com os amigos também para ajudar eles. É isso, até a próxima. Tchau!